Caros alunos, essa sessão agora, 3.6, página 60 do livro, ela vai versar sobre os registradores de segmento. Né? A gente vai ver que esses registradores de segmento tiveram muita importância na época do DOS, baixaram de importância na época dos sistemas de 32 bits e para os sistemas de 64 bits, para os sistemas de 64 bits, esses registradores existem, mas não servem para nada, entre aspas. Tá? Bom, primeiramente, por que esses registradores? A gente vai ter que voltar no passado para entender para que eles existem, por que eles estão até hoje. Vocês vão ver lá a presença deles, não vão entender por quê. Bom, você tem registradores de 16 bits, né? Tinha na época do DOS, né? Endereçava colchete BX, colchete SI, colchete DI, CPUs de 16 bits. E você tinha 20 bits de endereço na primeira CPU, ao 286, 24, por aí vai. 20 bits. Mas como endereçar, por exemplo, no DOS, 1 mega, que é 2 elevado a 20, se com 16 bits eu só consigo endereçar 64K? Boa pergunta, né? Quer dizer, 64K endereço, 2 elevado a 16. Então, a solução adotada foi usar registradores de segmento na época do DOS, porque você fazia um endereço de blocos de memória. Né? Como é que você fazia esses blocos de memória? É o que eles chamam de seletor, né? Você dava um endereço de início de um bloco, que a gente vai chamar de um endereço base. Então você fazia um deslocamento de 4 bits à esquerda e para construir o endereço, né? Deixa eu achar uma figura aqui. Para construir um endereço, o seu registrador de segmento, também chamado de seletor, 16 bits, botava 4 zeros à direita e aí somava com o seu offset, né? Então, por exemplo, pegar um registrador de segmento aqui, DS. Se o DS é o registrador de segmento igual a 2000, então o endereço base dele é 20.000 em hexa. E quem é o endereço acessado, por exemplo, pela instrução move, vou pegar aqui, AXBX. Quem é o endereço? O endereço? Se, vou chamar aqui, BX igual a 80 em hexa. Então, o endereço acessado vai ser o 20.000, que é o endereço base do segmento, mais o 80, vai ser o 20.080. O endereço base dos 16 bits, então vai ser o 20.080 e o 20.081. Você vai acessar dois endereços, já que o acesso é de 16 bits. Né? Isso é dívida do capítulo anterior. Então, o seletor, ele te dá o endereço base da região onde você vai acessar, e o BX, que é o que a gente vai chamar de offset. Se o BX é 80, vai ser esse YZ aqui, que vai ser o deslocamento, tá? Aqui tem... Vamos voltar aqui aos conceitos aqui, ó, tá? Aqui está dizendo, né, que no modo real, você tem o que ele chama de segmento, é sempre de 64K, né? Já no modo protegido, né, capítulo 9, aí você pode ter segmentos de até 4 GB e o endereço base é calculado de outra forma, tá? Então aqui eu estou dizendo que você desloca ele 4 bits à esquerda e preenche com zeros para dar um endereço base em modo DOS, modo real. O modo protegido fica lá para o outro capítulo. Legal quando a gente lê isso aqui, né? Para 64 bits,
os registradores de segmento existem, mas perdem boa parte da finalidade, para dizer que não perdeu totalmente a finalidade, né? Na verdade, nós vamos ver que tem só 2 bits de atributos que vão ser usados, para ver se está em modo compatível, modo 64 bits, tá? Aqui a gente não fez nenhuma alusão, né? Porque não existe a figura do segmento em 64 bits. O segmento é a memória inteira, mas tem no 32 bits ainda. Eu vou só passar aqui. O que é o segmento de código? Bom, como é que eu sei que é segmento de código, não é de dados? Sempre quando você vai tratar com IP, EIP, você viu que eu nem boto RIP aqui, tá? Nem boto RIP aqui. Então, esse cara o CS está associado ao IP. Toda vez que você usar AX, BX, SI ou uma constante como offset de endereço, move colchete AX, BX. Aí você vai usar o seletor sendo DS. Sempre quando você usa o stack pointer ou base pointer, você vai usar o seletor sendo o segmento de pilha, o stack segment, SS, tá? E quando você estiver usando o registrador de índice de destino, o DI, tá? O ES é o segmento que vai ser usado, o seletor. Tem até um prefixo, segment override, que você substitui o segmento que vai usar, tá? Mas é escovação de bit e hoje em dia não tem aplicação. Por isso que eu não vou mais, não vou comentar sobre esse assunto, tá? Mas modo real, modo protegido, né? Modo protegido, muita gente ainda usa aplicativo de 32 bits, mesmo rodando em 64 bits. Então, você precisa conhecer, né? Então, como eu falei, no capítulo 9, a gente vai ter a forma que a gente vai calcular o endereço para aplicativos de 32 e 64 bits. Ok? Então, voltando aqui. Vou dar aqui tem um exemplo anterior também, né? Vamos supor que você tem o DS igual a 97AC em DOS. Aí roda uma instrução dessa aqui. Move AL 04. Então você vai acessar no 97AC0 até a 7ABF com esse, eu dei uma parada aqui para dar uma pensada, com esse segmento aqui, tá? Ou seja, os offsets variando de 0, que é 97AC0, até tudo F, que é o maior offset, tá? No caso aqui, esse 0004, ele vai ser somado, se eu usar esse cara, vai ser o 97AC4, tá bom? Esse parágrafo aqui tem um dado interessante, importante, né? Quando você liga o computador, o CS é inicializado com FFFF, tá? E o IP é inicializado zerado. Portanto, qual é o endereço da primeira instrução que vai ser executada? Em hexadecimal, né, 4 bits é um dígito. Então, o endereço base do segmento apontado por FFFF vai ser FFFF0, né? E aqui o IP é 0000. Ou seja, esse aqui é o endereço da primeira instrução. Não importa se é DOS, Windows 64, não importa. O seu computador sempre liga, a BIOS sempre vai ser executada em modo real. Tá? Então, esse endereço, FFF0. Portanto, a BIOS
Esse endereço aqui é quase no final, né, da memória de 20 bits. Né? FFFFF, 16 bytes. Portanto, a BIOS ela tem que pegar o último, a parte final. A gente sempre faz a BIOS de trás para frente ali no primeiro megabyte, como a gente viu no capítulo anterior, por causa disso. Porque o primeiro endereço executado vai ser o FFF0, tá? Aí teve uma escovação de bit aí, para quem ainda, se o capitão chegou a mexer com DOS, na verdade o DOS endereçava um pouquinho mais do que 64K, né? Que é o maior valor endereçável em modo real. Seletor e o offset iguais a FFFF. Ou seja, o endereço base FFF0 com offset FFFF dá um endereço aqui que é de 21 bits, né? Aproximadamente 1 mega mais 64K. Né? Se não tivesse esse E aqui, seria 1 mega mais 64K. Tá? Então, os registradores eles são porções de memória, né, acessável, e pode haver superposição normalmente, né? Aqui, o segmento de código. Se você definiu esse valor para segmento de código, ele vai acessar toda essa faixa. Aqui marca uma superposição. Segmento de dados está superposto com segmento extra, tá? Segmento extra, ok? Na prática, né, você usa dados extra, pilha, como um segmento só, tá ok? E código também, tá? Não, código não, depende do modelo de memória, tá? O código ele bota, mas isso aqui, dados, pilha extra, é sempre a mesma coisa. Quem define isso é o compilador, tá? Então, pra gente fechar essa parte, vamos para esse exercício aqui da página 63. Ele diz o seguinte: suponha que você tenha esses valores, você deu um move com esses valores para esses registradores aqui, ó. Tá? Move DS 2000 em hexadecimal, né? Esse H de hexa. Pode botar B de binário? Nunca usei. Se não botar nada, é decimal, tá? Bom, então, suponho que você tenha essas inicializações em modo real, tá? Porque essa parte de registrador de segmento faz mais sentido no modo real. Aí ele diz o seguinte, qual a faixa de endereços que vai ser acessada por cada uma das instruções, né? Ele diz ainda que tem o rep, que vai fazer, como o CX é 3 aqui, ele vai fazer 3 repetições da instrução, tá? Então vamos lá. Primeira instrução aqui. Quem que eu vou acessar aqui nesse move AX BX mais 4? Quem é o seletor? Sempre quando tem BX, o seletor é DS. O offset aqui vai ser BX mais 4. Né? Quem é o operando? AX, é 16 bits. Portanto, são 2 endereços acessados, 16 bits. Faixa de endereço, 2000, então vira 20.000, BX é 5.000, então 20.000 mais 5.000, 25.000 mais 4. Bom, como são 2 endereços, 25.004 a 25.005 é a faixa, tá? Próximo exemplo. Esse exemplo aqui, você só vai pegar 1 byte, né? Também vai usar o DS, também 20.000. Aqui ele diz que o SI é 6.000. Se o SI é 6.000, é 26.000 o endereço, tá? Terceiro caso, ele está usando DI. O ES, cadê ES? É 3.000 e o DI é 7.000. Ora, então vai ser 30.000 mais 7.000. 37.000. O endereço base. Mas são 3 repetições
2 bytes por repetição. Então aqui você vai acessar uma região de 6 endereços, de 37.000 a 37.005. Tá? POP AX. Você está acessando quem? Topo da pilha. Você não está pegando um dado do topo da pilha e gravando no AX, POP AX, não é o que você está fazendo? Quem é o topo da pilha? SS é 4.000, SP 9.000. Então 49.000. Então você está acessando quem? Topo da pilha, 49.000 e 49.001. Tá? Você está acessando o topo da pilha. Aqui. E agora, push AX. Push AX. Você está acessando o topo da pilha? Não. Por quê? Você primeiro incrementa e depois tira. Porque o push AX, você não vai botar no topo da pilha. Você vai botar 2 endereços depois do topo da pilha. Se o topo da pilha, você decrementa primeiro e depois coloca. Se o topo da pilha é o endereço 49.000, decrementando de 2 unidades, 48 FFE. Como são 2 bytes, a 48 FFF. Entendeu? Esse exemplo aqui, o mais difícil é esse, de todos aqui. Esse aqui é fácil, também usa pilha também, né? A pilha, né, 40.000, 40.000 a pilha, e o base point é 8.000. Então 48.000 e 6. Você pode usar registradores de 32 bits em modo real, não pode de 64. Mas 32 pode. Aqui, ó. 48.006, 7, 8 e 9. Ó, cuidado que se aqui fosse 8, era 8, 9, A e B, tá? Tem o A e B que são dígitos hexadecimais ainda. Fechou? Fechamento aqui. Entendeu isso aqui? Entendeu tudo de registrador de segmento. E assim, dá uma boa base também. Essas aqui são as principais instruções que tem do Assembler. Mas a maioria das instruções são move, add, subtrai, push, pop, call, jump. São as principais instruções do Assembler mesmo. Vocês vão compilar um programa e vão ver que 90% das instruções são essas que eu falei aí. Tá bom? Vamos fechar então esse vídeo aqui. Então, no próximo a gente já vai complementando aqui o capítulo. Forte abraço.